Antigamente, a gente não tinha área de turismo aqui. A cultura do local, basicamente, era na pesca e também a de coco. Eram as duas atividades principais que gerenciavam, e um comérciozinho pequeno. Um comércio de tecido, que era ali Santo Garcês, o meu pai tinha uma bodega e tinha duas canoas. E a gente vivia do peixe e também da plantação de coco. Era um lugar calmo, não tinha, ninguém tinha essa perspectiva de turismo nem de nada. Tanto é que muitos terrenos foram tudo vendidos assim muito barato, porque ninguém tinha conhecimento sobre a evolução, como é que um dia seria isso. Eu jamais imaginei. Eu comprei esse terreno aqui, jamais imaginei que ia ter esse negócio. Em 2000 a minha mãe, em 2010, 9, por aí assim, a minha mãe colocou a primeira pousada aqui. Era ali, hoje ela tem 84 anos, não cuida mais, é o meu irmão quem toma de conta, mas ela foi a primeira pousada. Depois virou tipo uma pensão e ela deu para cada filho uma suíte e ficou e fez uma outra. E aí, a partir daí, começou a aparecer alguns franceses, começou a aparecer algumas pessoas de outros países e que vinham passar férias, aí conheciam uma coisa mais primitiva. Então aqui essa rua não tinha calçamento, era areia, ali na praça não tinha praça, era areia. E aí quando foi em 87, se eu não me engano, 83, 88, acho que foi 83, veio a energia para cá. E aí daí começou a dar uma melhorada. Aí começou a aparecer alguns de fora, estrangeiro, e aí foram vindo, veio um francês, depois da mamãe fez uma pousada ali com o Lisa Lise, e depois ele vendeu, foi embora, e o turismo começou a ganhar uma nova forma, e aí começou a aparecer gente mais para morar. O que eu já vivi não basta, já não leva quase nada. Me guia até a próxima parada, à espera de ti. Vem logo pra mim. O que tu achou aqui? Na primeira vez, eu achei assim uma vila muito pequenininha, né, com pouca estrutura. Foi em 2016 ou 17. Acho que 2016, 17. E aí eu não conheci muito, porque eu fiquei pouco tempo, né? E aí vim mais duas vezes, vim a última em 2020, na pandemia. E aí um primo meu tava aqui no Ceará e a gente veio, vamos para Icaraizinho, que é um lugar que me veio a ideia de colocar a pousada, né? Porque eu achei um lugar atrativo turisticamente. Inclusive tem um point aqui de vento muito bom, né? É um spot de vento muito bom. Um dos donos daquela Clube Ventos lá de Jeri tem uma guarderia aqui, que ele viu o potencial na época, né? E porque os ventos alísios eles vêm ali na direção África para cá e vem diretão assim para cá. Então é um potencial muito grande para o velejo, né? A maioria do turismo aqui é o turismo de velejo, né? Vem gente do mundo inteiro. Eu já conheci pessoas aqui de muitos países, inclusive que tem casas que resolveram se estabelecer aqui por alguns meses no ano, né? Porque quando está frio lá na Europa, por exemplo, eles migram para cá e vivem 4, 5, até 6 meses aqui e depois voltam. E aí, a maioria, o que atrai a eles aqui é o velejo, né? Mas para ti, o que, é que tu acha que é um... Para mim foi a questão do potencial turístico mesmo, inicialmente, né? Só que quando eu cheguei aqui para morar, há 3 meses atrás,
Eu vi que já tem muita pousada, já tem uma infraestrutura já muito melhor do que na época que eu vim. E eu acho que o turismo ainda não está ao alcance de tanta opção de pousadas, sabe? E talvez eu mude um pouco de ideia em relação a isso. Porque já tem muito investimento e muito investimento pesado de estrangeiros, né? E acaba prejudicando o brasileiro em termos de investimento, porque o real não compete com o euro, com o dólar, né? Então fica mais difícil para o brasileiro investir aqui, porque a maioria dos empreendimentos tem financiamento estrangeiro, é de estrangeiros. Mas assim, qual é. Você tem uma experiência que é a experiência de vir turistar aqui, né? E tem outra experiência que é de morar. Qual é a diferença de um para outro assim? Então, morar, você imerge mais na cultura, né? Nos costumes locais. Eu acho as pessoas aqui, que não deu para perceber na época que eu vim turistar. As pessoas são muito acolhedoras e têm muita confiança, e estranhos até. Quando eu cheguei aqui, eu precisava comprar algumas coisas, por exemplo, um controle de TV que não tinha lá no apartamento que eu aluguei. E aí eu fui na loja de eletrônico e falei, ó, eu sou nova aqui na vila, estou precisando de um controle. E aí o dono da loja, leve esse aqui, se funcionar, você me passa o Pix, tá aqui meu Pix. Se não, você vem e traz de volta. E eu, gente, é incrível isso. Numa cidade grande. É impossível, né? Numa cidade grande isso não existe. E aí eu não sinto necessidade de ter carro, né? De ter um meio de transporte motorizado, porque é muito pequenininha a vila e eu moro aqui no centro, então eu ando de bicicleta e eu largo minha bicicleta no supermercado, largo minha bicicleta aqui na rua principal quando eu venho para algum restaurante ou à noite quando tem algum evento e fica solta assim. Minhas amigas também têm bicicleta aqui. A segurança ainda é uma questão importante, né? Que apesar de sabermos que já tem a questão de facção aqui, né? Inclusive tem alguns crimes, mas sempre entre eles, né? Então, normalmente não acontece com inocentes, né? É sempre entre eles, mas são casos esparsos, assim, e a questão da segurança é um ponto muito importante para eu estar morando aqui. Porque em Fortaleza eu já sofri sequestro relâmpago, né, e tudo. Então não quis mais voltar para Fortaleza também por isso. Hoje, Caraí cresce no mesmo ritmo de Jericoacoara, só que nós temos uma condição diferenciada. A gente luta para que nosso turismo permaneça como um turismo familiar, que é um turismo mais saudável, onde as crianças podem vir tomar banho de mar. A gente tem uma característica muito diferente de outras praias, que a gente tem uma maré que em período de lua cheia e lua nova, 3, 4 dias antes ou depois, a maré seca, você entra 80 metros, 100 metros, 200 metros, 300 metros de mar adentro, a água não passa da cintura. Então fica um mar calmo, bom para criança, para cultura, para essa questão infantil, fica um mar sem onda, então fica uma característica melhor. Hoje a gente tem aqui mais de 200 pousadas, tem talvez mais de 300 casas que acompanham o ritmo de aluguel, e é o turismo é uma coisa muito bacana, porque é um dinheiro limpo, é um dinheiro saudável, é um dinheiro que ele sustenta uma cadeia, uma cascata que vem desde a hotelaria, o passeios de bug, aos passeios dos barcos no Rio, a feirinha, que aí a pessoa vende um artesanato, aí isso vai gerando uma renda que vai pulverizando no comércio local. Aí seu José, que tem um comérciozinho lá na frente, vende para quem já ganha dinheiro do turismo, então houve uma melhoria na qualidade de vida da população. Hoje, uma parte dos pescadores deixaram de ser só pescador, a maior parte dos filhos já não são mais pescadores,
porque entra numa outra atividade ligada ao turismo, seja dirigindo um bug para um passeio, seja com mais condição de vida para estudar fora. Então, houve uma melhoria significativa com o turismo aqui em Icaraí de Amontada. E aí eu pergunto, assim, teve esse crescimento, foi um crescimento rápido, né, no turismo. Foi. E aí, assim, quais os impactos que você acha que trouxe mais essa questão do turismo em relação assim, a negativos? Assim, os impactos são a questão, primeiro, a especulação imobiliária, que degrada alguns ambientes que a gente deveria deixar como reserva para não ter, manter uma área sempre mais arborizada. Mas aí a gente acabou ficando prensado por um parque eólico de um lado e um parque eólico do outro, que tem uma questão assim muito ruim, é muito negativo, porque, primeiro, não deixa um centavo de imposto pelo uso da terra, do solo aqui. Pelo contrário, causa prejuízo, porque até a sombra das padas hélices causa problema de saúde. Já está configurado. A outra questão é que a gente também aqui, de perto de Jericoacoara até Fortaleza, eles vão colocar quantidades enormes de torres offshore, que aí modifica também o cenário do mar. E isso são impactos... Aqui, também, né? Aqui tem 4 parques leiloados, um com 200 torres, por aí você imagina. Então vai ter um impacto muito grande nas comunidades tradicionais, que vivem da pesca, que vivem da terra, porque a maior parte tem o seu cercadinho, quando não está no mar, está no seu cercadinho. E a questão de bom é que houve melhoria na qualidade de vida. Antigamente você passava por um período de seca, era muito doloroso o período de uma seca. Hoje não, as secas elas são mais suaves, porque tem estradas, a circulação de mercadoria vem de outros estados, de outros lugares. Então, as pessoas passaram a ter uma qualidade de vida melhor por acesso ao dinheiro, os programas do governo também, que ajudou muito as famílias a terem uma condiçãozinha melhor de vida, a poder também deixar o seu dinheiro no supermercado. O supermercado já compra no município, na sede do município, Fortaleza. Então, dá uma rotatividade que melhorou muito a qualidade de vida. E o turismo tem esse aspecto muito bom. Ele traz e ele pulveriza em vários ambientes, desde uma costureira, desde uma pessoa que faz um reparo de kite, até a questão de poder possibilitar um estudo fora do local. E para a questão de infraestrutura, assim, a infraestrutura que Icaraízinho tem hoje, com essa questão do crescimento rápido, né? O que é que ainda precisa ter em relação a essa questão para dar esse suporte para o turismo? A infraestrutura cresceu muito e, de uma certa forma, melhor, porque as habitações hoteleiras do Poente de Fortaleza são de um padrão muito melhor do que os nascentes de Fortaleza. Se você pegar todos esses locais de Fortaleza para cá, o formato de arquitetura, formato de acolhimento é muito mais bem planejado do que ao nascente. Mas existem algumas coisas que a gente precisa, como, por exemplo, a gente aqui ainda não tem o saneamento básico, que é uma coisa essencial em todo local onde o turismo tende a se expandir. É uma das principais questões de interesse que é necessário, chama-se um saneamento básico. Por quê? Porque senão daqui a pouco o lençol freático vai estar saturado, e isso é ruim para todo mundo. Então é preciso ter esse nivelamento do serviço público, da água, o esgoto, o calçamento, as vias de acesso, o planejamento de um plano diretor, porque aí normatiza as formas das ruas, porque senão vira uma vielazinha, como tem alguns locais ao nascente de Fortaleza, que hoje você entra na rua e não pode mais voltar, porque ficaram tão apertadas. E isso é tudo fruto de uma má gestão de um governo municipal que não fiscaliza a construção das casas no momento em que está sendo feito. Depois sai mais caro, porque aí vai ter que indenizar para derrubar, para poder alargar a rua, para poder aumentar uma calçada. Então, são serviços que são extremamente necessários. E a energia aqui, melhorou? A energia, a gente tinha um problema muito sério, a gente teve algumas reuniões com a Enel,
onde eu fiz, inclusive numa reunião na Câmara Municipal, eu fiz uma colocação de que a gente tinha um problema de quantas vezes eu passei Réveillon aqui, você mesmo foi testemunha de algumas vezes em que a gente fica aqui no escuro, no final de ano, mas depois a gente, porque a Enel, ela fatura aqui no Ceará em torno de um lucro em torno de 3,9 bilhões de euros. É muito dinheiro para pouca manutenção, pouco serviço, os cabos são velhos, mas eles fizeram uma melhoria. Hoje a gente tem uma situação melhor com relação à queda de energia, que era uma coisa muito grande, mesmo assim ainda a gente sofre com isso, com queima de ar-condicionado, de eletrodoméstico, de freezer, dessas coisas, e isso às vezes atrapalha o turismo, porque no momento em que a pessoa o turista vai dormir, às vezes falta energia, cadê o ar-condicionado? Então tudo isso às vezes acaba causando um certo impacto. Mas graças a Deus a gente tem procurado trabalhar essa parte e compensando com outras estratégias para poder não ficar muito assim numa situação difícil. E como é que é a relação de vocês aqui, por exemplo, com... Tem uma associação aqui de... Existe, tem a associação que chama-se AMOTU, é a Associação das Pousadas e Restaurantes de Icaraí. Tem uma outra também chamada ABRA, também ligada também aos restaurantes, mas atualmente a associação, a AMO, trouxe, através do SEBRAE, esse fim de semana a gente teve o primeiro festival de gastronomia de Icaraí, foi feito aqui na praça, foi o primeiro, foi muito tranquilo, as ruas, graças a Deus, o trânsito fluiu bem, mas eu acredito que à medida que a gente vai progredindo, vai vendo as dificuldades, o interessante é que a gente vista a carrapuça de melhorar onde precisa. E essa relação com o poder público, como é que está aqui? As relações com o poder público, graças a Deus, tem estado bem estável, bem tranquila. A gente tem um prefeito que tem procurado fazer algumas coisas de benefício. Agora mesmo eles estão projetando para fazer uma restauração da praça, dessa rua aqui. Eu acho que, aos poucos, o poder público, às vezes, demora muito, não cresce no mesmo ritmo que o turismo. O turismo é dinheiro privado, então ele chega mais rápido. O dinheiro público chega mais lento. Mas a gente acredita que, aos poucos, as coisas vão melhorando mais. Só para terminar assim, qual é o futuro do turismo que você acha que seria o desejável aqui para Icaraizinho? O futuro do turismo é uma questão porque o turismo ele se modifica, ele se moderniza. E às vezes tem alguns locais, como por exemplo o Cumbuco, passou um bocado de tempo com o turismo estagnado, sem nada. E aí fizeram uma revitalização. Hoje o Cumbuco está totalmente já melhorado. Então o turismo ele busca muito as questões que são mais primitivas, que são mais belas. O que tem que chame a atenção dele. Aqui a gente tem o mar e tem o vento. Tem um mar calmo e tem um vento muito bom para a prática de kite. E a questão de que a gente tentar manter a segurança, que é um dos principais pontos de importância para o turista, é saber que o local é seguro. A segunda é saber que tem belezas. A gente tem a beleza, tem o rio, tem os lençóis de Caetano. Então, a gente tem um leque de coisas que possa oferecer. Se não tiver o que oferecer, vai acabar estagnando. Aí a pessoa não vem mais. Mas quando você vem e vem outra vez e faz o mesmo passeio, é porque ele ainda continua alimentando o desejo de você frequentar o local. E a segurança é um fator principal. Outra coisa, graças a Deus também nesse fim de semana, nos feriados longos, a gente tem um posto de saúde com médico 24 horas, que pode atender a uma necessidade de um turista. Isso é um ponto muito importante que nós não tínhamos, e o prefeito colocou, isso é muito importante. E o restante é que, se não houver uma degradação da natureza, dos espaços em que é importante para o turismo, a gente vai continuar crescendo. Mas eu acho que isso é uma questão que não, a prazo
médio ou curto, não tem problema. A qualidade de vida, assim, o que é o aspecto da qualidade de vida que tu acha que mais fez diferença? A questão da segurança, né, que eu já falei, a questão da leveza das pessoas, sabe? Eu acho as pessoas mais leves, não tem aquela rigidez das pessoas da cidade grande. Você nem conhece as pessoas sorriem, dão um bom dia, cumprimentam, o que raramente acontece em Brasília, por exemplo. Então, tem essa questão da confiança, da leveza, da segurança, é tudo mais leve, eu acho, assim, apesar de todo mundo ter suas obrigações, seu trabalho, mas as pessoas são leves, sabe? E isso é um ponto muito importante também daqui. Pronto, aí eu vou te perguntar agora sobre a questão dos pontos negativos que você conseguiu observar. O que é que ainda precisa ser feito, né, para a gente ter essa experiência positiva completa, né? O que é que ainda falta aqui? Em termos negativos, tem a questão da água. A água que ainda tem um problema da capa rosa, né, que não é confiável para beber. E O que é capa rosa? Capa rosa é como se fosse um metal, uma substância que tem aqui na água, que a maioria aqui não tem, poucos lugares tem água da Cagés. Então a maioria das casas, dos estabelecimentos usam água de poço. E é um problema a questão da capa rosa, porque não é confiável, a água não é tratada, não dá para beber, né? Então você tem que comprar água de garrafão, não dá para usar filtro, ela entope o chuveiro, a roupa branca fica meio encardida. É uma água, lá no Inter a gente chama que é saloba também, é uma água mais salgada. Também, né? Por ser no litoral, beber. Mas não é recomendável para beber. E a outra questão que eu vejo é com a questão ambiental, que mesmo na parte fora do centro aqui, na região mais distante, é muito plástico na praia, muito lixo na praia. E na cidade também, eu vejo, não sei se é a temporada de vento que leva o lixo, mas é uma questão ainda que eu acho negativa, que se vê muito lixo na rua, assim, muito plástico, muita sacola, e na praia também. Aqui eu fui para Caetanos, que é a próxima praia, eu fiquei impressionada com o tanto de lixo que tinha na areia. Muito plástico, assim, muito lixo mesmo, numa região que não tem casa, que não tem nada, ou seja, está no mar mesmo, o mar atrás. E isso eu vi 3 tartarugas mortas na areia, gigantes. Então, a questão também, essa questão ambiental, eu acho preocupante também, né? Mas eu acho que não é só aqui. E assim, um pessoal que vem de fora, você que conheceu, né, pessoas que vêm de outros países, enfim, de outras regiões, qual é essa imagem que eles têm mais forte aqui da questão do Carazinho? A questão que traz, mas como eu falei, é o vento, né? Eles vêm para velejar e eles acham um paraíso aqui, eles acham lindo, a vila pequena, a praia linda. Para eles, isso aqui é a culinária atrativa, as pessoas são acolhedoras, é seguro, né, para eles virem, ficarem. Então, assim, aqui as pessoas nem trancam as portas de casa, assim. Então, tem um conjunto aí de fatores que atrai. E fora que a questão da moeda, né, para eles é mais barato, né? Mas também tem muito turismo argentino aqui. Eu acho que a maioria dos estrangeiros que moram ou que vêm empreender aqui são argentinos. A maioria, pelo menos, que eu conheci. Muitos franceses, a maioria é francês e argentino.
reggae band, playing a music, making a style, mixing the rhythm as we feel like we share a point of view, reggae life, what we share. O que te fez vir para Icaraizinha, moçada? Mira, yo soy de Bariloche, de la Patagonia, de Argentina. Venía de morar de Ibiza y Valencia y me iba a ir de nuevo para allá y un amigo me dijo, va a conocer Icaray en el 2018. Gente, Icaray era pequeño, solo había 3 bares, 3 barracas de playa y 3 restaurantes, no había más nada. Icaray era, me gusté mucho, así que vine junio, julio, agosto, que era mi feria en la Patagonia, y después eso fue en 2018 y 2019 fue así lo mismo. Me vine otros 3 meses más de feria, los mismos meses, y yo 19 de noviembre del 2019 me vine a morar directo. Volté el 1 de septiembre para allá, dejé todo, que soy paisajista, tenía una empresa de jardinería, dejé todo para mis funcionarios, lo dejé todo y yo me vine a morar acá. Eu me apasioné de Icaray, queridos. Esa es la realidad. Fala. Qual é a coisa que mais te encantou aqui? La bondad de la gente, cómo la gente es tan carismática, es muy carismática, y bueno, y el entorno de la playa, el entorno de lo que era en ese momento Icaray. Hoy está lindo Icaray, más me gustó más antes. O sea, esa tranquilidad hoy ya tiene mucho de más y no está controlado, en mi opinión personal. No tiene un control de lo que se va haciendo de posadas, de nada, de lo que se sube de altura, no importa nada. Creo que está muy desfasado, sería la palabra, ¿no? No está controlado y es un gran problema para el futuro. E eu acho que o futuro, do jeito que está, do turismo aqui, qual é o futuro do turismo aqui? Y de aquí va a ser un turismo para tranquilo, porque infelizmente se acabó el tema, se fecha 12 de la noche, 24 horas, vos ya no puede tener más nada abierto. Creo que eso automáticamente expulsa a un galera de 20 a 40 años a no vir más para acá y buscar otros lugares alternativos donde vos tenés un agua, una fiesta, un bar que fecha 2, 3 de la mañana. Creo que eso es muy importante que está aconteciendo. Hoy, por ejemplo, vos sale y no tenés nada. Fecha todo y la galera es divertirse. Yo no digo 5 de la mañana, a 2 de la mañana está bomba. Está bueno. Hay tantos argentinos acá. Mira, yo soy todo lo contrario. Yo cuando vine, único que moraba acá al principio era yo. Había unos argentinos que tenían de playa, ¿no? Y otros argentinos tenían Magui, que ahora son los dueños del Club de Mar. Eran los únicos argentinos que había. Y de repente empezaron a caer más y son más plagas. Yo vine a morar a Brasil, yo no quiero ver argentino. Yo quiero curtir un pueblo brasilero. Me acontece eso. Es terrible. Si no te queda. Salud, gente. De Argentina. E de brasileiros? Brasileiros, tem alguns locais, né, que empreendem aqui. Eu conheço, inclusive, a filha de um pescador que tem um restaurante, 2 restaurantes, um aqui na rua principal e outro numa pousada. Então, acho muito legal isso, assim, eu faço questão de incentivar, de ir, sabe? Porque é difícil competir, né? Mas os estrangeiros, eles veem uma oportunidade de negócio, né? E também de lazer. E assim, para finalizar assim. Fora o clima, né? O clima que é... Igual quase o ano todo. Assim. Eles amam o clima, porque temperatura perfeita, né? Então eles adoram, saem do frio e vêm para cá. Para finalizar assim, o que tu acha que seria um futuro ideal para o turismo aqui? O futuro ideal, eu acho que seria investir um pouco mais na infraestrutura da vila, né?
para que não haja um crescimento desordenado. A vila está crescendo para os dois lados, né? Já tem uma quantidade razoável, assim, eu acho, de pousadas, de casas de temporada, mas ainda tem muito terreno, muita área ainda para ser ocupada aqui. Eu acho que tem que ter esse cuidado aí, para não ficar um crescimento desordenado e acabar atrapalhando o turismo futuramente aqui na vila. A questão do saneamento básico, né, porque o que eu percebo aqui, que eu ouço falar, né, as pessoas fazem a força do lado do poço, né, então isso é um problema que precisa ser olhado, assim, precisa ser visto pelas autoridades, né, e que sejam tomadas providências em relação a isso, porque é uma questão que reflete na saúde pública, né. E assim, tem o atendimento médico aqui, tem posto de saúde, tem médico no posto de saúde, mas a maioria dos atendimentos precisam ir para Itapipoca ou Amontada, né. Então, se melhorasse também a infraestrutura de saúde aqui, como eu trabalho para o Ministério da Saúde, né, é uma questão que eu preciso falar, né, mas tem o atendimento médico no posto de saúde, com médicos, só que a maioria dos casos de médio e alta complexidade precisam ir para Amontada ou Itapipoca.